Meu querido, minha querida, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui quem vos fala é seu amigo, o pregador Emerson Santana, amém? Bom, meu querido, minha querida, venho aqui nesta hora transmitir uma palavra de Deus para você, um conhecimento bíblico para a elevação da sua vida espiritual, amém? Eu quero falar aqui, neste momento, sobre o poder do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos. Eu quero destacar aqui pelo menos três características dessa ação do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos. Primeiro é dando continuidade à obra de Cristo. Então, a primeira característica do poder do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos é que o Espírito Santo deu continuidade à obra de Cristo. De que sentido? Através da pregação do Evangelho, né? Nós sabemos que Cristo foi o maior missionário e após a sua subida aos céus, o Espírito Santo ficou encarregado de continuar essa obra através dos discípulos, através daqueles que foram chamados pelo Mestre Jesus, né? A exemplo disso é quando Cristo, antes de ser assunto aos céus, em Atos capítulo 1, versículo 8, ele disse para os seus discípulos: permanecei em Jerusalém, porque vocês serão as minhas testemunhas, até que do alto desça o Espírito Santo para revestir-vos de poder, para que vocês possam ser testemunhas minhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e confins da terra. Então, a primeira característica do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos é que deu continuidade à obra de Cristo. Segundo, orientando e capacitando a igreja. Atos capítulo 2, por exemplo, 10 dias da ascensão de Cristo, né? Ali na festa de Pentecostes, o Espírito Santo desceu, capacitando a igreja para a pregação do Evangelho. Exemplo disso foi a mensagem de Pedro, que ele pregou e quase 3.000 almas se converteram ali. E não somente nesse advento. O Espírito Santo orientou as viagens missionárias da igreja primitiva. O Espírito Santo também separou missionários para a igreja e na igreja primitiva. O Espírito Santo converteu o coração do Paulo, que era perseguidor da igreja, e também orientou vários irmãos com relação à obra missionária, ao batismo com o Espírito Santo. E o Espírito Santo foi se derramando na medida daqueles que aceitavam e criam no batismo com o Espírito Santo. Também deu capacidade para a pregação do Evangelho, no sentido de dar poder e sinais, como Pedro e João, ali na Porta Formosa, que curou através do Espírito Santo, né, o paralítico que jazia há 38 anos ali. E terceira característica, né, do poder do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos está quando o Espírito Santo derruba fronteiras entre os primeiros cristãos. Nós sabemos que existia alguma certa desavença com relação aos gentios e aos judeus, mas o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo e através da igreja primitiva e a ação do Espírito Santo, foi convencendo, né, esses primeiros cristãos de que é apenas um corpo, é um único corpo, ninguém pode estar combatendo contra ninguém, a luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades. Também falando sobre essa questão do Espírito Santo quebrar barreiras, todos nós lembramos da visão, né, que Pedro teve quando desceu aqueles lençóis com certos animais, e ele dizia, né, dentro da sua cultura judaica: não, esses animais são impuros. E o Espírito Santo diz ali expressamente para Pedro: Pedro, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei, quebrando assim as barreiras. Outra questão também é que, quebrando as barreiras com relação aos primeiros cristãos, lembrando que no Atos dos Apóstolos, muitos cristãos ali, muita gente se converteu à pregação de Pedro e se espalhou por várias regiões, sendo ali os primeiros cristãos nasquelas regiões. Quando a igreja primitiva chegou com o evangelho nessas demasiadas regiões, já existiam muitas das vezes grupos cristãos, como o caso de Cornélio, né, que era um homem temente a Deus e que Deus enviou Pedro para instruir Cornélio ali, quebrando barreiras entre os primeiros cristãos, barreiras transculturais, barreiras etimológicas, barreiras até mesmo
preconceituosas e tantas outras barreiras que o Espírito Santo foi quebrando. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. Esses aqui foram os 3 tópicos importantes que eu julguei trazer para o elevo e conhecimento espiritual da sua vida. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.